A paz do Senhor a todos vocês. Estamos aqui para encher-nos da verdade da palavra. A sua palavra é a verdade. A sua palavra é poderosa e é Deus falando conosco. Sempre quando estamos diante da Escritura, temos que ter em conta que esta palavra tem um dono, é Deus. E como filhos amados, nós temos que aprender a caminhar com Ele. A única maneira de ter nossas bênçãos manifestadas em nossas vidas é que nós caminhemos em obediência. Foi depois que Jesus foi hasta a morte, e morte de cruz, donde Ele toma nossos pecados, se faz pecado por nós, leva nossas enfermidades, nossas dores, o castigo que nos traz a paz cai sobre Ele. Foi depois que Ele foi azotado, foi depois que Ele foi afligido, insultado, menospreciado. Sus próprios discípulos se escondiam e estavam longe dele. Mas sabe, foi depois de tudo isso que Ele obteve vitória para cada um de nós. E hoje podemos dizer que em Cristo Jesus, se vivemos conforme a sua palavra, nós somos mais que vencedores. Muitas vezes queremos viver em las bênçãos do Senhor e nos gozamos quando escutamos que tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Essa palavra é a verdade, mas você antes tem que ser fortalecido na força de seu poder. É fortalecido no poder da sua palavra. É a palavra de Deus quem produz em nós o querer e o fazer a sua vontade. E é aí onde a unção vem sobre cada um de nós. E nós somos testemunhas de um Deus vivo, de um Deus real, de um Deus que faz milagres. Mas você precisa passar tempo com Ele. Você precisa estar na sua presença para que Ele faça a sua obra em você e você seja semelhante a Ele, caminhar com Jesus. Você lembra de Enoque? O que aconteceu com ele? Ele caminhava com Deus. E o que aconteceu? Foi levado para os céus. Quando você caminha com Deus, você é levado e transportado à sua mesma presença e pode trazer à sua vida o céu aqui na terra. Nós preparamos uma atmosfera para os milagres, caminhando em fé, não deixando de fazer o que Ele diz. Sabe por quê? Quando você faz a receita, não a faz da maneira de Deus, não funciona. E muitas vezes nos perguntamos, onde que estou falhando? E nós temos que ver-nos por dentro. Falamos muitas vezes, fofocas. De repente, mentimos. Sabe, os pastores não conhecem sua vida. Nós pastores não conhecemos a vida da gente. Nós vemos a aparência das pessoas. Mas sabe uma coisa? Deus vê o coração. E os olhos do Senhor contemplam toda a terra para mostrar o seu poder àqueles que têm coração perfeito diante dele. O Senhor está procurando alguém abençoar. Seja você essa pessoa. Seja você essa pessoa que se separa para Ele e diz para seu Pai: não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. E qual é a sua vontade? Sua palavra é a sua vontade. A sua vontade escrita nos diz aquilo que Ele espera de nós. E Ele diz que o justo vai reinar. Romanos 8, versículos 1 e 2. Porém, agora, nenhuma condenação hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan segundo a carne, mas segundo
o espíritu. La palabra de Dios dice, porque no hay ninguna condenación para aquellos que andan en Cristo. No dice que para todos. Hay una condición. No va a haber condenación del diablo, porque Deus não é aquele que condena. O acusador dos escolhidos é o diabo. E quando você sai dos caminhos do Senhor e faz a sua vontade, o que você está fazendo é caminhando na carne. A Bíblia diz que Deus nos tem dado espírito de fé. O Senhor nos tem dado espírito de poder. Deus nos tem dado espírito de domínio próprio. ¿Para quê? Deus nos tem dado seu espírito para ser guiados pelo seu espírito, e seu espírito nos guia a verdade, e a verdade é a sua palavra, e a sua palavra nos faz livres. Nenhuma condenação de Satanás vai vir sobre sua vida se você anda no espírito. Versículo 2, que diz aí? Porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus não diz que te livrará, te librou da lei, do pecado e da morte. A paga do pecado era a morte, mas a dádiva de Deus Pai em Cristo é vida eterna. Há uma dádiva de Deus. Há duas leis que o homem pode operar: a lei do pecado e da morte, que é aquela que estão caminhando aqueles que não conhecem a Cristo, seguindo o príncipe da potestade do ar, filhos de desobediência. Mas nós caminhamos na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos leva de triunfo em triunfo e de vitória em vitória. A esse lugar o Senhor quer que nós cheguemos, a esse lugar de vitória, que podamos experimentar cura para nossos corpos e ainda melhor, saúde divina. Não precisar que nossos corpos fiquem enfermos. Irmãos, nós temos toda a autoridade sobre as obras das trevas. Quando você caminha em luz, você não vai tropeçar. Quando você caminha em luz, você não vai cair. E se você peca, abogado tem em Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele lo levantará. E Ele lo levantará. E se você cometeu pecado, os pecados lhe serão perdoados. Nada vai impedir que nosso Deus faça a sua obra quando você começa a caminhar na luz da palavra, em Cristo Jesus. Jesus disse dele mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele, quando caminhou com seu pai, ele sempre lhe agradou, fazendo o que ele pedia, a sua vontade. Sabe, vocês têm visto como os aviões não caem? E por que se você pega alguma coisa, cai? Que lei está operando quando você solta alguma coisa? A lei da gravidade. Que todos os corpos suspendidos no ar e você los deixa, vai cair. Mas com os aviões opera outra lei, que supera a lei da gravidade. E é por isso que podemos voar em um avião e não cair. Assim também há uma lei maior que o pecado: a santidade. A santidade. O separar-se do mundo. O separar-se do mundo para abraçar a seu Pai Deus e fazer a sua vontade. Eu pergunto nesta noite a você: você está caminhando acima do pecado ou você está caminhando em pecado? Se você está caminhando em pecado, meu irmão, não tem desculpas nenhuma para caminhar em pecado. ¿Sabe por quê? Porque a graça de Deus que está em você é suficiente para caminhar como Ele anduvo.
Falamos maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Quem está em nós? O Pai é um com Jesus. O Pai, o Filho está em nós, o Espírito de Deus está em nós. Se Ele está conosco, quem contra nós? Se Ele vive em nós e você é consciente que Ele vive em você e que Ele é todo-poderoso e que nele não há trevas, será que o pecado pode a você destruí-lo e fazer o que Ele quer? O diabo é um inimigo vencido. Deixe de falar que o diabo tenta você de uma maneira tal que você não pode resistir. Isso não é verdade. Se você se alimenta da palavra, vai estar tão forte que o diabo fugirá de você. Porque quando ele vê a Jesus, em lugar de ver a você, ele vai tremer. Ele vai tremer. E nós temos que fazer que aqui neste lugar, quando louvamos ao Senhor, quando salimos pelas ruas, e meus irmãos, vocês que estão na palavra, e saem a ministrar aqueles que estão endemoniados, saem a ministrar aos enfermos, o diabo tem que ver realmente quem é você. Assim como os demônios falaram, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo. E ele sabe quem é você. Você é a boca de Deus na terra. Você é a mão de Deus na terra. Vocês são os pés de Deus que se conduz para libertar aqueles que não estão no caminho do Senhor. Seus pés são abençoados. São abençoados, sua boca é abençoada pelo Senhor quando você tem colocado a sua palavra. Não há nada menos daquilo que a palavra de Deus diz que sairá por sua boca quando você se enche dela. Deus é bom e Deus quer que você possa ter vitória. Vamos ir a Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Um versículo muito conhecido por todos nós. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo que dice, nos rescató da maldición da ley. Y pregunto, ¿Cristo nos redimió de todas las maldiciones? Cuando Él se fez maldición, haciéndose el propio maldición en nuestro lugar. Porque está escrito, maldito todo aquel que fue pendurado en madeiro. Cristo ya pagó un precio. Nos éramos esclavos de Satanás. Y la dívida solamente se podía pagar con un precio. Ese precio era la vida. La Biblia dice que la vida de la carne, la vida del hombre está en la sangre. Él nos compró. Y Él no nos compró con un dinero barato, con cosa barata, ni ninguna cosa semejante. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro. Primera Pedro capítulo 1. ¿Sabe, hermano? Cuando você entiende todo o valor que Ele pagou por você, você vai começar a rendir realmente a sua vida a Cristo. Versículo 17 y 18, dice así: Ora, si invocáis como Pai aquel que, sin acepción de personas, julga segundo as obras de cada portai-vos, como dice, con temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós temos que aprender a cuidar nossa salvação com temor e tremor. Você tem que cuidar sua salvação, porque o diabo anda na volta de você para devorar sua vida, para tirar você do caminho, para fazer que você duvide da palavra do Senhor. Mas durante todo o tempo de nossa peregrinação, nós temos que caminhar como Ele anduvo. ¿Qué dice el versículo siguiente? Versículo
18 dice, sabiendo que no fue con cosas corruptibles, como plata u oro, que fuiste rescatados da vossa vã manera de vivir, la cual por tradición recibiste de vossos pais. ¿Cuántos estuvimos alguna vez en una tradición religiosa? Y pensábamos que cuando íbamos a un lugar llamado iglesia, porque ahora sabemos que la iglesia somos nos pensábamos que estábamos cumpliendo con Dios. Cumpríamos con Dios. Le estábamos haciendo un favor a Dios. Después cuando vio la verdad y nos limpió de esas tradiciones vãs que nos recibimos de nuestros pais, nos dimos cuenta que no podemos pagar nada a Dios. Porque todo que Él nos ha dado por gracia. Por gracia fuiste salvo. No de vos mismos. No por obras. No por sus obras vos es salvo. Para que se gloríe. Para que se hinche el peito. Diciendo, eu mereço os céus. Irmão, você não merece nada. Mas você vai reter e guardar aquilo que tem recebido por graça. Assim como guarda as coisas que são valiosas em um lugar muito reservado, assim também guarde a palavra de Deus em esse lugar de seu coração como um bom tesouro. Sabendo que nossa salvação lhe custou a alguém muito. Nós tínhamos que estar nesse lugar. Nós tínhamos que morir. Nós merecíamos a separação total com Deus. Mas Cristo, em sua grande misericórdia para conosco, se colocou como nosso substituto. Esse sentir deve haver em cada um de nós. Que hubo em Cristo Jesus, que não escatimou el ser igual a Deus como coisa que aferrar-se. Não escatimou. E Ele veio como servo. ¿Sabe o que você é? É um servo do Senhor. Quando você se entera que alguém está mal na igreja, você olha para você e diz, ai, mas estou muito cansada. Ai, mas isto, irmãos, sabe, uma vez que você se dispõe, essa canseira se vai embora. Uma vez uma pastora falou assim, as mulheres gostam de comprar coisas, pero muitas vezes, como falou aqui o pastor, as coisas são muito caras. E nós não precisamos comprar tudo caro. Podemos crer que os preços baixam. E esperar um pouquinho que o preço baixe e você comprar. E ela falou assim, o que acontece, falou, com as mulheres quando vão a um lugar e encontram as coisas que estão caras? Esperam um momento que baixe o preço. E de repente passaram uns dias e a você lhe falaram, sabe, o vestido que você queria comprar está na metade do preço. Mas você chegou cansada à sua casa. Sabe o que você faz? Esses sapatos que você tirou, volta a colocar e a canseira se vai e você corre a comprar. Meu irmão, somos muito diligentes para as coisas naturais. Mas o Senhor espera de nós que seamos diligentes nas coisas espirituais. Que estejamos preparados para estar aí como soldados. Para dizer o que a palavra de Deus diz. Sabe, uma vez eu fui com a pastora Betty, com outra pessoa mais da igreja, fomos à Argentina. E depois que fomos a la cidade de Mar do Plata, fomos a Buenos Aires. Mas em Buenos Aires eu tinha que ficar. E de repente disseram na reunião, a pastora Betty lembra, que um homem estava enfermo. O grande pregador da palavra é aquele que fazia essa reunião cada ano e que trazia a esse congresso muita gente, estava enfermo.
E quando falou o médico deste pastor que ele iria ficar de aqui até o próximo ano jogado em uma cama e dizendo muitas coisas a respeito da enfermidade, eu falei, eu tenho que pôr as mãos sobre ele. Agora eu sabia que não é fácil você impor as mãos sobre uma pessoa que tem na volta deles muitos pregadores que muito tempo tinham na palavra. E não somente na palavra, sino homens usados por Deus em palavra de conhecimento, em milagres, dons de fé. Mas quando eu escutei isso, sabe, muitas vezes nos vemos em nossas limitações e começamos a dizer, mas quem sou eu? Sabe quem você é? Você é um filho de Deus, é embaixador do reino. Você é mais grande por dentro que por fora, devido àquele que vive em você. E eu pensei assim, meu Deus, me dá uma oportunidade para orar por ele. Mas parecia que toda a oportunidade não ia a dar-se. Porque ao dia seguinte, esse dia terminava a reunião de adultos, e ao dia seguinte somente tinha a reunião de jovens. Mas de repente eu fiquei no ônibus, a pastora desceu com outras pessoas, e elas falaram assim para mim, aí está o irmão Edgardo Silvoso. E eu falei, meu Deus, mas sabe, para chegar onde ele, tinha que deslizar-me uma loma assim, até embaixo, para chegar até onde estava ele, era alto. E eu falei, eu vou para lá. Então começaram a dar espaço e comecei a descer e cheguei. E meus olhos estavam colocados nele, para em qualquer momento orar. ¿Sabe o que aconteceu quando terminou a reunião? Ele entrou por uma porta onde estava seu carro estacionado para ir embora. ¿Sabe o que eu fiz? Eu tirei da roupa dele, puxei, e ele virou para mim e ia dar um golpe. E eu falei, quero orar por você. E ele olhou com um rosto como dizendo, e quem é você? E eu falei, tenho orado durante a noite por você. O Senhor colocou essa carga em mim para orar pela sua vida. Ele falou assim, faz. Assim, mas depois, sabe, a palavra de Deus jamais volta vazia. A palavra de Deus tem poder. Não interessa de que lábios sai essa palavra. Deus é fiel a sua palavra. Esse dia orei com ele e ele entrou na oração. Um momento que ele entrou na oração e entrou em concordância. Desatamos a glória de Deus, o poder de Deus. As coisas para Deus são fáceis. ¿Sabe o que espera o Senhor? Um coração, uma vida que Ele crea. Depois comecei, falei, me vou para, daí tinha que, de Mar del Plata tinha que ir para um lugar, São Nicolás. Tinha convidado outras pregadoras, mas não foram. E falou assim, uma irmã que me havia convidado, uma argentina, você vai pregar amanhã, tarde e noite, uma semana. Você está disposta? Eu falei, sim, estou disposta. Mas o seminário era ao respeito da mulher que o homem bate. Eu falei, sabe, eu não sei da mulher que o homem bate. Eu sei de aquele que foi azotado. Sei do Espírito Santo, sei da fé. Isso vou pregar. E me deram uma má notícia. Falaram assim para mim, você vai ficar neste ônibus e se você quer tomar banho, você vai ter que correr até o fundo todos os dias. Eu falei, tá bom, agora não me falei nada, tenho que preparar um sermão. E de repente chegou essa moça que me convidou com uma mulher anciã, uma pessoa da terceira idade, e falou, quero apresentar a você a Teresa Silvoso. Quem era ela? A mãe do pregador. E ela chegava hasta esse lugar para dizer, me enterei
que você orou por meu filho em Mar del Plata. Você tem lugar aqui nesta casa. E esse quarto que você vai ficar é o quarto do meu filho. Tem transcorrido os anos. Ele continua na frente em seu trabalho. Ele continua aí, diante, fazendo a obra do ministério. E eu me gozo de ser parte, uma parte pequena, na vida daquele que está fazendo a obra de Deus. Da mesma maneira, eu me gozo de ver esta igreja, de quando começou e como hoje está. Mas eu quero que você, nesta noite, comece a ver-se por dentro. Se despoje totalmente do velho homem. Ainda não está fazendo tudo aquilo que o Senhor tem mandado você. E muitos nem têm começado a fazer nada. Meus irmãos, nós somos chamados para viver uma vida de serviço para o nosso Deus. Eu quisiera que vayamos a Romanos 5, 17. Romanos 5, 17. Dice así: si pela ofensa de un y por medio de un só reinou a morte, muito mais los que reciben la abundancia da gracia y o don da justicia, que dice, reinarán en la otra vida, en esta vida, por medio de un só, a saber, Jesucristo. ¿Qué significa reinar? Estar sobre todo. Eso significa reinar. Reinar por encima del pecado. Reinar por encima de las enfermedades. Reinar por encima de las maldiciones. Reinar por encima de la dor. Reinar por encima de la justicia. Reinar encima de la falta de perdón. Reinar por encima de toda cosa mala que você possa se imaginar. Nós reinaremos se obedecemos aquilo que Ele nos tem mandado. Ele nos tem mandado para ser inimigos do mundo, para ser fiéis a nosso Deus, para ter intimidade com Deus. Aquele que caminha em intimidade, o Senhor faz conhecer sua aliança. O Senhor vai fazer conhecer a você sua aliança. Ele disse para você nesta noite: todo lo que é meu é teu, e todo lo que é teu é meu. Eu sou o Senhor de todo. Haverá alguma coisa difícil e impossível que seja para mim quando meus filhos caminham na verdade? Não existe nada difícil, não existe nada impossível. Não existe um não para nós. Suas promessas têm um sim. Mas nós vamos a levantar-nos, vamos a deixar que a luz do Evangelho da glória de Cristo o resplandeça e resplandeça ao mundo de fora. Quando você abre sua boca, tudo aquilo que está dentro vai começar a sair. Vai começar a sair. E quando você é tocado pela compaixão de Deus, os milagres vão acontecer. Você vaya corajosamente, você vaya valientemente, não tenha medo do diabo. Ele está vencido. Jesus o venceu e ele vai diante de nós como um poderoso gigante. Ele é o leão da tribo de Judá, Senhor de senhores, Rei dos reis. Servimos a um rei, servimos a um Senhor bom, que tem boas coisas para seus filhos. Ele se fez pobre para que em sua pobreza nós sejamos enriquecidos. Vayamos a 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo 6, versículo 17. ¿Qué cosa manda el Señor? Exorta a los ricos do presente século que no sean ¿qué? Orgullosos, ni depositen a su esperanza en la habilidad y la riqueza, mas en Dios, que
todo nos proporciona ricamente para nuestro, ¿qué dice? Para nuestro placer. En español dice que no pongamos a nuestra confianza en las riquezas, sino en un Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que nos las disfrutemos. Deus não retém suas bênçãos, você é quem retém suas bênçãos. ¿Por qué algunos reciben más rápido que otros? ¿Sabe por qué? Porque son más rápidos en se arrepentir. Porque son más rápidos en agir en la palabra. No permite que la dúvida robe a verdad de la palabra. Jesús te ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días hasta la consumación de los séculos. Você nunca caminha sozinho. É importante que você converse com Ele, que fale com Ele, para que seja consciente de sua presença. Vayamos a 1 de João, capítulo 2. 1 de João 2. Versículos del 1 al 7. Olha como o Senhor nos trata. ¿Cómo nos trata? Filhinhos meus. Filhinhos meus. Nos trata como crianças. Nos trata con cariño. Nos trata con cuidado y nos trata con amor. Filhinhos míos, estas cosas vos escribo para que no pequéis. Si todavía alguien pecar, temos abogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O siguiente versículo, hasta el versículo 7. Y Él es la propiciación por los nuestros pecados, y no solamente por los nuestros propios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O outro. Vamos a leer todo. Ora sabemos que o que temos conhecido, por isto, si guardamos os seus mandamentos, aquel que dices que eu conheço y no guarda os seus mandamientos es mentiroso y en él no está a verdad. Yo quiero que pare ahí. Ese versículo un día yo coloqué en un Facebook. ¿Y por qué coloqué ese versículo en un Facebook? Aquel que dice que eu conheço y no guarda os seus mandamientos es mentiroso y en él no está a verdad. Caminar en pecado es caminar fuera de la voluntad del Señor, es caminar fuera de la fe. Él dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se allega a Él crea primeramente que Él existe y que Él es recompensador, presenciador, galardoador de aquellos que lo buscan. Muitas pessoas desejam colher onde não semearam. Irmão, você está semeando a palavra de Deus, vivendo nela. A palavra não está semeada se você não está vivendo nela. E a palavra não vai crescer e não vai dar frutos se você não está regando a semente da palavra com ações correspondientes. Você não é qualquer pessoa. Y el diablo no va a tratar a você como cualquier persona. Él viene para robar, viene para matar, viene para destruir. Mas você puede mudar esa obra de Satanás que continuamente ha estado detrás de su vida por no caminar en luz. Puede mudar esa situación de maldiciones a bênçãos. Y poder decir, yo soy más que vencedor. Comience por vencer o pecado, irmão. Tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Tudo aquilo que você faz, que não tem fé, que não tem paz para fazer, isso é pecado. Não estou falando da fornicação, porque nem sequer dessas coisas deveria de haver em igreja. E se há fornicação,
você, se não cuida seu corpo, o diabo vai destruir seu corpo. Por não discernir o corpo de Cristo. Por não discernir que você tem um dono. Não destrua seu corpo com um pecado. Lance fora o pecado. Lance fora a tentação. Como vencemos o pecado? Velai e orai para não entrar na tentação. Você faça dessa tentação nada quando venga a você. Por el escrito está na palavra do Senhor. Aquele que ama a Deus, sua palavra guardará. Aquele que ama a Deus, o Pai virá e fará morada e se manifestará. Ame ao Senhor, ame o que Ele ama, ame a la gente, trate bem a las pessoas, seja perdoador, perdoe para ser perdoado, não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado. Assim como você quer que os homens façam com você, façam vocês também. Dê para eles aquilo que vocês querem receber de seu Pai Deus. Amém? Para terminar, vayamos a Deuteronômio 28. A partir do versículo 1. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor. Eu comecei dizendo que a palavra de Deus é Deus falando conosco. Deus nos usa a nós para que nós falemos sua palavra. Mas na realidade, esse mensagem não é nosso. Nós abraçamos esse mensagem como nossa verdade em nossas vidas. Mas você tem ouvido o Senhor, e o Senhor diz nesta noite a você: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado a guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. El Senhor te exaltará. El Senhor colocará a você como cabeça e não causa. Arriba e não embaixo. E todas essas bênçãos que estão escritas, por obedecer, alcançarão sua vida. Entre elas está a cura para nosso corpo. Está que você trabalhe e seu trabalho seja um trabalho onde rinda o dinheiro e você possa ter suas necessidades supridas. Ter um bom matrimônio. Nós queremos o melhor de Deus. E o Senhor disse: se vocês querem e são obedientes, comerão o bem, o melhor desta terra. E reinarão em vida por um só. Jesus Cristo é o justo, o qual nos le rendimos nesta noite toda a glória e toda a honra. Seu corpo foi moído na cruz. Ele derramou sua sangue. Não abriu sua boca para se defender. Se entregou livremente. Teu pecado ele levava, tuas enfermidades e tua maldição. E ele disse: todo está consumado. Amém.